Nanendef. Olá e bem-vindos à língua Wolof, uma língua africana falada no Senegal e na Gâmbia por cerca de 5 milhões de pessoas. O Wolof é a língua principal dentre as línguas africanas dessa região do extremo ocidente da África, no país chamado Senegal e naquele outro país pequenininho que fica dentro do Senegal, chamado Gâmbia. O Senegal foi resultado de uma colonização francesa no século XIX, que pegou boa parte dessa região costeira do interior, a passo que a Gâmbia é o resultado dos ingleses tendo conseguido ficar e conquistar essa região do rio Gâmbia, que é um importante acesso ao interior da África Ocidental. Vocês veem que a Gâmbia praticamente segue o curso do rio Gâmbia, fica totalmente dentro do Senegal, em volta pelo Senegal, tanto que a combinação de Senegal e Gâmbia já existiu como um país só, chamado Senegâmbia. Mas hoje os países estão separados, o Senegal tendo a língua francesa como principal língua literária, ao lado das suas línguas africanas, e a Gâmbia tendo o inglês, além das línguas africanas originais, como o Wolof. O Senegal também é famoso por ser o destino final do famoso Rally Paris-Dakar. Dakar é a capital do Senegal e é uma bela cidade nessa ponta do extremo ocidente africano. O Wolof é uma língua do ramo atlântico da família nígero-congolesa. A família nígero-congolesa já foi explicada aqui no canal, principalmente no vídeo de Línguas da África, uma coletânea de línguas, que é um vídeo que explica todas as línguas principais da África. E dentro dessa família existe o famoso ramo Bantu, que já foi explicado aqui em vários vídeos específicos. A gente tem no canal o vídeo de Umbundo e Kimbundo, que são duas línguas de Angola, extremamente importantes para a formação cultural do Brasil, para quem quer saber das origens africanas do Brasil. Além disso, também tem o vídeo de Yorubá, que é uma língua que está fora do grupo Bantu, é uma língua da Nigéria, que, como todo brasileiro sabe, também influenciou bastante a cultura brasileira. E outras línguas Bantu, ou Bantas, explicadas aqui no canal, são o Swahili, que é a principal língua nativa da África, que tem milhões de falantes, é uma língua literária da região da Tanzânia, do Quênia. E também tem o vídeo de Zulu, que é a principal língua africana da África do Sul. Tem também o vídeo de Amárico, que é uma língua semítica, falado na Etiópia. O amárico, que não deve ser confundido com o aramaico, é uma língua que pertence, contudo, ao mesmo grupo linguístico do aramaico, do árabe e do hebraico, e já está mais próximo do Oriente Médio em suas raízes do que da África subsaariana. O ramo ao qual pertence o Wolof se chama o ramo atlântico, é o ramo ao qual pertence a maioria dessas línguas da África Ocidental, perto do Senegal. A família nígero-congolesa é uma família bastante disputada, né? Tem muita coisa muito mal estudada, deve ter muita língua que está organizada ali de uma maneira bastante precária dentro da família, mas o Wolof é uma língua cuja pertinência a essa família é bastante clara. Eu acho que dá para estabelecer porque ela tem algumas características bastante comuns da família nígero-congolesa, que você vê nas línguas Bantu também, como uma abundância de gêneros. O Wolof tem, dependendo da análise gramatical, em torno de 10 gêneros gramaticais. E o mais curioso de tudo é que desses 10 gêneros gramaticais, nenhum deles tem a ver com sexo, nenhum deles tem a ver com masculino e feminino. Existe um gênero ao qual pertence a palavra pessoa e algumas palavras relativas ao ser humano. Várias palavras relativas aos seres humanos pertencem a outros gêneros gramaticais. Esses gêneros não têm a ver com o sexo. Eles simplesmente são categorias que talvez um dia tenham feito sentido na história da língua, mas com o tempo acabaram se confundindo e hoje em dia não dá mais para explicar por que uma palavra pertence a um determinado gênero, mais ou menos como acontece nas línguas da Europa, onde você não sabe por que lápis é masculino, por que mesa é feminino, não tem mais nenhuma ligação semântica com a realidade descrita pelaquele substantivo. Na fonética, o Wolof é uma língua relativamente típica da África Ocidental. Tem as vogais I, E, A, E, O, U. Ou seja, nada que seja também diferente do que a gente fala no português brasileiro, bem próximo do nosso inventário fonético vocálico. Nas consoantes, a gente vê aqui que a gente tem um inventário fonético bastante convencional, nenhum som muito anômalo. Só que a gente vê uma fricativa aí, Ra,
o Ra, que é sonora, né? A gente tem o alvular O, representada pela letra Q, a glotal A, que não é tão comum nas línguas da África Ocidental, uma coisa que é bastante comum nas línguas do Saara, do Oriente Médio, nas línguas como árabe, línguas berberes. Aliás, assistam também o vídeo de línguas berberes aqui no canal, um grupo de línguas que pouquíssima gente estuda e certamente vai surpreender vocês. O Wolof é uma língua bastante dialetalizada, então esse inventário fonético ele varia bastante. Tem alguns Wolofs que têm uma série de consoantes não muito comuns nos dialetos considerados padrão do Wolof. Primeiro vamos dar uma olhada aqui na amostra de áudio em Wolof, para vocês terem uma ideia de como a língua soa. Na primeira amostra, uma moça falando o Wolof, suponho eu, puro, e na segunda amostra tem uma moça falando o Wolof um pouco entrelaçado com o francês. Isso é bastante comum no Senegal, especialmente, porque realmente a língua francesa é a língua literária, da educação, da mídia, e é muito comum os falantes de Wolof no Senegal simplesmente entrelaçarem o francês e o Wolof, às vezes dentro de uma mesma frase. boo xamante ne moo gën a tuuti si dëkk yi dëkk yu mu ëpp rek moo nekk dëkk yoo xamante ne lu bëri si seen dëkk moo nekk ay ndox so yooyu noonu ñu koy ooyee island si nasaraan. Léegi nii maa ngi nii Taiwan di jàng nasaraan fii nag am naa fi ñaari at ak lu si tegal lu ma nekk di jàng moo nekk fànn boo xamante ne ñu koy ooyee bioinformatique nag soo ko déggee fànn la boo xamante ne mu ngi boole fànn yu bari waaye fànn bu si gën a fës ñu koy ooyee biology ak computer science. Biology nag soo ko déggee si lu mooy yëngu ak gëstu yu nekk di def moo ooyee prediction si loo xamante ne loolu laa nekk di yëngu. Fii nag suma fi paree maa ngi fas yéene dellu suma dëkka pour jàppale leen parce que lii fànn la boo xamante ne ñu bari ñoo si nekk di yëngu kon boog dellu suma dëkka jàppale loo xamante ne dafay am solo trop jërëjëf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. maa ngi tudd Khady Ndoye maa ngi juddoo Paris ci France. Seconde génération sénégalaise la nekk. ñoo ngi ma yare ci culture sénégalaise ak làkk wolof ak français suñu kër. bi ma nekkee gune bëgg naa woon tukki ak jàng làkk bu bees. dund naa Espagne, Mexique ak Chine. léegi maa ngi nekk Canada. pour man jàng làkk bu bees am na solo. ma nekkee gune tamit bëgguma woon wax wolof parce que amewoon na complexe mais tey am na benn blog ci làkk africain. pour man victoire la. dina voyager pour céder sama. Passando para as propriedades gramaticais do idioma, o Wolof é uma língua SVO, ou seja, sujeito, verbo, objeto, o verbo fica no meio, como é típico também das línguas europeias e da maioria das línguas africanas também. A língua tem preposições, o sintagma nominal é NAD. O nome vem primeiro, ou seja, o substantivo vem primeiro, ele é seguido pelo adjetivo, e por último vem o determinante, que são palavras como este, aquele. E, como eu já disse, o que mais se destaca no Wolof é algo que também se destaca bastante nas línguas Bantu, que são os gêneros gramaticais, uma quantidade que parece sobre-humana de gêneros gramaticais. De acordo com algumas análises, desses 10 gêneros singulares, 2 na verdade são coletivos, são bem singulares, né? São palavras que têm uma semântica singular, mas um significado interno plural, o famoso coletivo. E 2 gêneros, além disso, são o plural. Como acontece nas línguas Bantu também, os gêneros singulares e os gêneros plurais são vistos como coisas diferentes, ao contrário das línguas indo-europeias, das línguas da Europa, onde o plural do masculino é visto como parte do masculino, o plural do feminino é visto como meramente um plural do masculino. Não, mas nas línguas africanas, tipicamente as categorias plurais têm quase que uma vida própria. No Wolof existem só 2 categorias plurais, sendo que dessas 2 categorias, uma está restrita aos seres humanos de pouquíssimos substantivos. Tem só uns 2 ou 3 substantivos que levam a categoria plural 1, após que a categoria plural 2 é a categoria de todos os outros substantivos. Então é como se tivesse, na verdade, na prática, só um plural, só uma categoria plural para todos, o que já diverge bastante das línguas Bantu, onde, na verdade, existem tipicamente de 8 a 12 categorias singulares e de 8 a 12 categorias plurais também, como está claro no vídeo de
né, de Swahili, de Umbundo aqui no canal, de Zulu. A riqueza morfológica de gênero dessas línguas ela está em sua plena forma. A gente vê aqui os prefixos que marcam cada classe, ou seja, cada gênero gramatical no Wolof. No singular tem o prefixo K, B, G, Y, L, M, C e U. E no plural tem aquela classe primeira que vai com pouquíssimos substantivos, só acho que 2 ou 3 ou 4, que é a classe Nye, e a classe Ye é usada para plural de todos os outros substantivos. Na prática, essa marcação de gênero ela só é sentida no artigo definido e nos demonstrativos, que levam a consoante característica da categoria do seu substantivo. Então, a categoria K, que é a primeira categoria, é a categoria humana. Ela vai com a palavra nit, que é um ser humano, uma pessoa. Então, o ser humano, a pessoa, em Wolof, é nit ki. Ou seja, o ki tem aí o K, que é a consoante característica desse gênero. Já a palavra tug, que significa um ferreiro, pertence à categoria B, ao gênero 2. Então, o ferreiro não é tug ki, mesmo sendo um ser humano, ele não pertence àquela categoria primeira ali. Então, você tem que falar, o ferreiro é tug bi. A palavra kur, que é casa, pertence à categoria G, a terceira categoria. Então, a casa é kur gi. Dirgen, que é mulher, mais uma vez, apesar de ser um ser humano, não pertence à categoria número 1. A categoria número 1 está praticamente exclusiva da palavra nit. Ela pertence à categoria j. Então é digen ji. E assim por diante. Já no plural, o artigo definido para todas as palavras é yi, exceto para nit, que é nit ni. Nit ni significa as pessoas. Já tug yi significa os ferreiros. Kur yi significa as casas. Observa que o substantivo em si não varia para o plural. Na maioria dos casos, em Wolof, o substantivo não tem uma marcação de plural em si, só mesmo o artigo ou demonstrativo que vai carregar uma marca de singular ou plural, além da categoria de classe ou gênero. Ao contrário do artigo definido, o artigo indefinido é caracterizado pela vogal A, seguida da consoante característica da classe do substantivo. Então, tere pertence à categoria ba, categoria da letra B. Então, o artigo indefinido, para a palavra tere, que significa livro, é ab tere, um livro. No plural, a gente coloca aquele y, que é o plural, para todos os substantivos, exceto nit. Então, ai tere, os livros, uns livros. Faz é a palavra cavalo. Ao faz é um cavalo. Ai faz é, portanto, uns cavalos. Já o demonstrativo, que é a palavra equivalente a esse e aquele, pode ser colocada tanto antes quanto depois do substantivo. E mais uma vez, claro, concorda com o substantivo em classe e em número. Então, tere bi é esse livro, ou bi tere, tanto faz, é esse livro. No plural, seria tere i ou i tere. O demonstrativo aquele é ale. Então, você coloca o marcador de classe antes do ale e concorda. Tere e ale seriam aqueles livros. Tere bale seria aquele livro. Tem também um demonstrativo que significa a segunda pessoa, similar ao esse do português. Aquele que não está nem perto de mim, nem perto dele, está perto de você. Perto da pessoa com quem você está falando. Então, esse demonstrativo é curioso porque ele recebe uma marcação dupla de caso. Ele é a vogal longa O e a vogal U, sendo que antes do O e antes do U você coloca a consoante da classe para marcar. Então, faz, fica faz uou. No plural, fica faz ioiô. Se você colocasse tere, seria tere bobo. No plural, tere ioiô. Assim por diante. Isso significa esse cavalo perto de você. Às vezes, quando uma palavra vai para o diminutivo, que geralmente é feito por um prefixo nasal na palavra, a palavra muda de categoria. Então, por exemplo, a palavra garab, que significa árvore, garab-gi pertence à categoria gi, né? Garab-gi é a árvore, garab-i seriam as árvores. Já a gente tem inárab. Inárab é arvorezinha, uma pequena árvore. Nesse caso, a palavra árvore passa para a classe do S. Então aí ela deixa de receber o artigo gi e passa a receber o artigo si. Mas no plural,
tanto faz, no plural continua sendo i, porque o i é o plural para todo mundo. Em Garabi são as arvorezinhas. Junk é a menina, a menininha. Junkbi é a menina, né? Plural, esse plural é diferente, recebe o di, é anômalo. Njunk-si, a menininha, esse é o diminutivo de junk. Njunk. Daí njunk-si, a menininha. Por exemplo, digul é o verbo aconselhar. Daí ele faz o substantivo com o mesmo prefixo nasal que forma o diminutivo, né? Como se o substantivo fosse um verbo diminuído. Conceito bastante interessante. Digul vira ndigul. O verbo aconselhar vira um conselho. Nesse caso, categoria L. Jung, que é estudar, passa a virar njang. O estudo, a educação, o conhecimento. Njang-mi. Os pronomes em Wolof têm uma forma sujeito, átona e tônica, e na terceira coluna a gente vê a forma objeto dos pronomes. Não existe distinção entre primeira pessoa exclusiva e inclusiva, e na terceira pessoa não existe qualquer distinção de gênero. Então esse pronome que a gente vê aí, mu, mum, ou na forma objeto ka, é tanto ele quanto ela, não tem ele e ela, tudo igual. Aliás, não existe nada relativo ao gênero gramatical em Wolof. Claro que existem palavras diferentes para homem e mulher, boi e vaca, menino e menina, tem alguns animais que tem masculino e feminino, rei e rainha, mas na gramática isso não se reflete. Então é uma língua cuja gramática está totalmente desprovida de distinção de sexo. A oração equacional, né, aquela oração que dá uma identidade para alguém, com verbos de ligação nas línguas europeias, no Wolof não tem um verbo de ligação exatamente igual ao nosso verbo ser. Então, para você falar que você é homem, ficaria yongor nga. Ele recebe essa partícula nga no final, que muda no plural para ngen, mas depende do dialeto. Cada livro diz uma coisa diferente, eu não consegui realmente pegar o total, porque cada livro que eu tenho de Wolof fala de um dialeto um pouco diferente, mas aqui vai um deles, uma possibilidade, né? Yen, que é vocês, ngor, homem, ngen, que é a partícula final, que vai para em frases desse tipo que substitui o verbo ser, mas não é um verbo de verdade, né? O mais interessante dos pronomes em Wolof é que são os pronomes que recebem a marcação de tempo, a conjugação, que seria a conjugação verbal do Wolof, não é marcada no verbo, e sim no pronome. É isso que provavelmente a marcação do tempo, do aspecto, né, bem como da voz e coisas assim, era um prefixo verbal que acabou sendo incorporado pelo marcador de pessoa, acabou sendo interpretado como uma parte do próprio pronome. Esse marcador passou a ser visto com pronome independente e, consequentemente, ele foi incorporado. Então você tem que conjugar um pronome, mesmo na terceira pessoa, que você não precisa obrigatoriamente colocar um pronome, né? Você vai colocar um substantivo. Mesmo assim, o substantivo leva esse suposto pronome aí de terceira pessoa, se você quer conjugar um verbo depois da palavra. Não tem como falar o verbo só o homem e o verbo. O homem matou, o homem comeu, a mulher veio, a mulher foi. Você tem que colocar mulher, o pronome terceira pessoa, e daí o verbo, que em si, o verbo em Wolof em si é inflexível, é invariável, porque toda a flexão verbal é absorvida pelo sistema dos pronomes, né? Que eu diria que não é um pronome que é flexionado, eu diria que é uma marcação de tempo que incorporou a marcação de pessoa a si mesma. Mais ou menos como o sufixo ei na palavra falei em português. Ele incorpora tanto a noção de passado perfeito do verbo quanto a noção de primeira pessoa. É o que é chamado de portmanteau em linguística. Portmanteau é um morfema que carrega em si duas categorias sem que seja possível segmentar uma parte do morfema como indicando uma categoria e outra parte como outra. O morfema já é polivalente, ou pelo menos bivalente, por si mesmo, né? Como o sufixo dos nossos verbos, como em falei, falaste, o aste, indica passado perfeito e segunda pessoa do singular. Como se em Wolof esse aste final do verbo tivesse ficado independente e fosse interpretado como uma palavra solta em relação ao verbo. A negação verbal em Wolof é feita de uma maneira bem complexa, como aliás é uma coisa típica das línguas africanas no geral. No Wolof a gente adiciona
uma série de sufixos ao verbo, mas eles são adicionados com verbos, existe um sufixo para cada pessoa, e eles ocorrem com aqueles pronomes flexionados por aspecto e tempo. Por exemplo, Njeu é ele veio, Njeu ele não veio, Dem é o verbo ir. O verbo quando ele ocorre sozinho, ele é interpretado como um verbo no passado, mas também depende do contexto. Traduzo como eu fui, e a pessoa não está indicada, né? Pode ser eu fui, ele foi. Mas como a negação eu coloquei na primeira pessoa, né? Na negação tem um morfema específico da primeira pessoa singular, que é uma. Então, dem uma só pode ser eu não vou, ou eu não fui, ou eu não estou indo, dependendo do pronome que vai indicar o aspecto, né? Como a gente já viu, é o verbo de existência. Uma é não sou, não há, não tem, não tenho. Existe uma rica sufixação na formação de palavras de um Wolof. Inclusive um monte de termos abstratos. A gente tem o verbo hef, que significa piscar os olhos, e o substantivo hip, que é o abrir dos olhos, a ação de abrir, a abertura dos olhos. Jang, que a gente já viu, é o verbo estudar, aprender, faz jangale, que é o verbo ensinar. Aí é uma derivação que, na verdade, muda a valência do verbo, né? Ele inverte um verbo, é um sufixo inversivo. Esse sufixo inversivo também existe com bastante abundância nas línguas bantu. Tem uma olhada nos vídeos de língua bantu, que eu já mencionei aqui no canal, que eu explico como é um inversivo bantu. Também é sufixal nessas línguas. Jend, jendale, comprar. Aí, em vez de comprar virar vender, na verdade o jendale vira comprar para a mesma ocasião. Uma evolução semântica bastante inesperada, né? A gente esperaria que o inversivo, se bem que não é o mesmo sufixo, né? O sufixo tem uma vogal longa, ale. Gam, que é fechar os olhos, faz o verbo gamantu, que é estar com sono. Eu falei que não tinha um verbo de ligação para o verbo ser, mas na verdade existe, é que ele não é usado, né? O verbo é o principal verbo que pode ser escrito como um verbo de ligação. É um verbo existencial, que pode ser usado para exprimir o que a gente faz com o verbo haver, ter, né, no sentido de existir, o verbo existencial. Então, amne palas tikanam, tem um lugar na frente. Amne nyari jigen jikargi, tem duas mulheres na casa. Mas também pode ser usado para expressar a noção de ter, de possuir, né, o verbo de possuir, não existencial, ter de possuir. Mas você vai ter que formular a frase como aquilo existe para mim, né? Então, se você falar que eu tenho uma casa, fala que uma casa para mim, uma casa que é gila uma coisa, aquela casa existe para mim, ou seja, minha casa existe, isso é, eu tenho uma casa. Aqui a gente vê os numerais em Wolof de 0 a 1000. O sistema Wolof de numerais é bastante desenvolvido, bastante sofisticado, é baseado na noção de 10. Vocês veem que os numerais aí são tus, ben, nyar, niet, nyent, jurom, jurom ben, jurom nyat, jurom nyent, jurom nyent e fuk. Eles têm uma base 10, mas tem uma base 5 também. Lembrando o sistema do cambojano. Depois de 5, o 6 já é 5 mais 1. E o 20 é nyar fuk, ou seja, são 2 10. Um sistema perfeitamente lógico, regular e fácil de aprender. A exceção aqui é o numeral 30. Veja que o numeral 30 é fan where. Eu não acho uma explicação de por que essa irregularidade, que você esperaria que fosse niet fuk, né? Porque 40 já é nient, já 100 é temer e 1000 é juni. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido bastante interessante, bastante revelador para essa língua africana pouquíssimo conhecida no Brasil. Não existe praticamente nenhum material em português. Completando aqui a nossa coleção de vídeos africanos, de vídeos de língua africana no canal, que já está ficando bem grandinha, né? Como eu já disse no começo do vídeo, tem várias, é só vocês assistirem a playlist de línguas africanas aqui no canal MLPC Linguística, né? Deixem seus likes aí embaixo, deixem seus comentários, deixem suas sugestões de línguas ou temas a serem abordados em vídeos futuros. E fiquem ligados que aqui no canal logo logo vai começar a série de vídeos com cursos de línguas específicas para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.